A gente fala ao vivo aqui do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais, o DEPATRE, no bairro de Afogados, onde inclusive funciona a Delegacia de Repressão ao Estelionato. É exatamente desse crime que esse grupo está acusando uma mulher de acabar praticando, aplicando esse golpe contra essas pessoas. Esse grupo, essas pessoas, elas integram, ou melhor, integravam um grupo que fazia o seguinte: todos eram liderados por essa mulher, todo mundo investia um dinheiro administrado por ela e ela fazia uma compra de ingressos para revender esses ingressos por valores mais elevados, na medida que as festas elas estivessem mais próximas. E aí, em tese, esse lucro era repartido entre esses investidores. Só que aí, com o passar do tempo, o pessoal notou que tinha coisa errada e agora eles estão na busca pelo ressarcimento. Para a gente entender um pouco mais a respeito desse assunto, a gente está aqui com as pessoas que afirmam terem sido vítimas desse esquema, desse golpe que teria sido praticado contra eles. E aí, a gente vai conversar primeiro com o Leonardo Negromonte, ele que trabalha como vendedor. Deixa eu trazer aqui o Leonardo um pouco mais para cá, para que ele possa explicar para a gente, Leonardo, o seguinte: o que é que essa pessoa ela explicava para vocês? O que é que ela prometia? Como é que foi que em tese, iria funcionar esse trabalho? Boa tarde. Boa tarde a todos. É assim, ela juntamente com o namorado dela tinha um alto poder de persuasão. Tinha uma conversa muito bonita, sempre de que tinha um interesse, na verdade, de nos ajudar. Sempre era em querer ajudar a todos. Aí veio com essa história do ingresso, onde nós poderíamos fazer um investimento, onde não teria risco nenhum para nós, onde eles arcariam com tudo. Do início ao final, eles pegariam o ingresso, eles fariam a revenda e nós não precisávamos nos preocupar com nada, porque não precisava ter medo, porque ele se responsabilizava por tudo e nós teríamos um lucro no final. Bem, no começo, o pessoal convencido passou o dinheiro. E aí, depois de um certo tempo, de alguns eventos que eram realizados, e aí a gente pode detalhar aqui o seguinte: são eventos aqui no Recife, eventos no Litoral Sul, festas de fim de ano, festas no meio do ano, e são eventos considerados de alto padrão. Bem, quando essa atividade ela começou a ser realizada, à medida que os primeiros eventos foram acontecendo, as pessoas eram informadas de que, tá tendo lucro, o negócio tá dando certo, tá andando, todo mundo ficava animado. Mas só que aí tinha um ponto que o pessoal acabava sendo convencido a reinvestir esse lucro. No caso, vocês não viam a cor do dinheiro, já eram convencidos que, tem lucro, mas você pode reinvestir, era isso? Exatamente, a gente fazia o primeiro investimento e quando chegava a data do recebimento, ela sempre vinha com a história de que tinha um novo show que estava bombando ainda mais e que o lucro, o retorno para a gente seria ainda maior. E conseguiam fazer com que a gente reinvestisse não só o valor com que a gente tinha na mão dela, como colocasse um valor ainda mais em cima. E isso vinha se prolongando a cada vez mais. Então é aquela situação. Com o passar do tempo, as pessoas disseram: não, calma aí, a gente está colocando mais dinheiro, a gente está investindo, mas todo mundo quer lucrar, todo mundo quer ter um retorno, até para entender como é que está funcionando essa engrenagem. E aí foi quando os problemas começaram. E a gente vai fazer o seguinte: eu vou conversar agora com um homem que não vai ser identificado, tá? Eu vou trazer ele para cá, vou pedir para o Eric Nascimento ele baixar a câmera, ele pode se aproximar aqui, ele vai ficar de costas para a câmera, vai ficar de frente aqui para mim, vai ficar exatamente nesse ponto. Vamos trazer ele para cá, pronto, vamos conversar aqui com ele, porque nesse caso, o prejuízo para muita gente já era expressivo, mas no seu caso ele foi realmente totalmente, que me assustou quando você falou dos valores. Conta pra gente um pouco sobre esse prejuízo. Boa tarde. Boa tarde. O prejuízo, ele gira em torno de 492 mil só de Pix que eu fiz direto para ela, fora o reembolso que eu tive que fazer para as pessoas que tinham comprado ingressos e ela não tinha entregado. Ou seja, eu tive que, além de prestar ingressos, quando chegou na semana do evento, ela não entregou os ingressos a essas vítimas e eu ainda tive que arcar com esse prejuízo. Então, somando todo o prejuízo que eu tive, que fiz de Pix direto para ela, como investimento, e também de reembolso que eu fiz para as pessoas que compraram ingressos, o valor em torno mais ou menos de 700 mil reais. Era algo onde inicialmente parecia
funcionar sem nenhum tipo de problema. Vou até pedir para você ficar sempre olhando aqui para essa coluna, tá? Era algo que aparentava não trazer nenhum tipo de suspeita. Isso, não aparentava porque no começo ela, de fato, ela entregava os ingressos. Acredito que isso era uma estratégia que ela usava para ganhar a confiança da gente, né, das vítimas. E aí, depois que os eventos iam acontecendo, a gente viu que chegou os ingressos para o pessoal, foi ganhando mais confiança, onde se teve mais dinheiro investido. E ela usava uma estratégia que, antes dela fazer o pagamento, depois que acontecia o evento, que chegava o dia de fazer o pagamento, antes dela fazer o pagamento, ela mandava uma nova lista com novos eventos e aí se tornava atrativo para os investidores e acabava que aquele dinheiro que a gente tinha para tirar, a gente não sacava, reinvestia e ainda colocava mais dinheiro. É uma situação onde a gente percebe claramente que havia ali uma maneira de ludibriar, ó, passa mais dinheiro, porque o negócio tá dando certo. Só que o lucro mesmo o pessoal acabava não vendo. E aí, depois que as pessoas tiveram a constatação de que tinha algo de errado, elas resolveram procurar a polícia e também acionaram o advogado, que está aqui do meu lado, que vai conversar com a gente a partir de agora, né? O Davi Albuquerque. Pode se aproximar aqui, Davi, por gentileza. O Davi, ele vai explicar para a gente o seguinte, que tipo de crimes que vocês estão constatando diante dessa situação toda? Quais são as providências que vocês estão tomando? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os telespectadores. Existem dois tipos de responsabilidade nesse caso, tanto a responsabilidade criminal quanto a responsabilidade civil. A criminal é aquela prevista no artigo 171, né, do Código Penal, que prevê aí, né, uma pena de reclusão de 1 a 5 anos para quem, em resumo, né, em poucas palavras, ludibria outras pessoas, mantém essa pessoa em erro mediante um artifício ardil e tanto, né, a esfera criminal quanto também na esfera civil, que é muito importante porque nós confiamos no Tribunal de Justiça de Pernambuco que a justiça será feita. E os valores, né, de todas essas pessoas que foram lesadas por essa pessoa sejam efetivamente devolvidos com as devidas correções legais, enfim, danos porventura causados, e é isso que a gente vai estar buscando.